Mas Hoje, passou por perrengue, dificuldades, falta de trabalho, falta do que comer, falta de como se sustentar? Você passou por isso? olha, outra muito boa pergunta, porque é, poucas pessoas me fizeram essa pergunta, mas assim, é, eu nunca, eu não lembrava de sofrimento. Só que quando me perguntaram, eu lembro que, porque assim, na verdade eu passei por situações que poderiam ser chamadas de sofrimento, de perrengue, mas eu sempre fui muito alegre, eu não conseguia enxergar aquilo. Eu sempre fui, pra mim sempre tava tudo bom. Mas o perrengue que você Sempre. passou. Porque hoje em dia é bom a gente falar sobre isso, né? Porque você, de uma certa forma, você está servindo de exemplo para outras pessoas que estão assistindo a gente em casa. Isso. Né? Que mesmo nessa situação, porque não é fácil você vir para uma cidade grande como São Paulo, participar de um reality Do show interior, musical, assim, inocente né? de tudo. Sem ter noção do que é viver numa cidade grande como é São Paulo. E se você falando desses exemplos, o que você faria, o que não deixaria de fazer, se você se arrependeu ou não, você está dando exemplo para outras pessoas que estão assistindo. Então, um perrengue que você passou, que você lembra e fala, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso. Vamos ver. Olha, tá vendo? Ó, é perrengue, mas pra mim sempre tava normal. Um deles, assim, foi tipo, eu morava com. Morei com muitos amigos já, muita gente. Eu acho que Deus sempre olhou por mim e falou: Ó, você agora, cuida desse aqui, dele aqui agora você, porque sempre. Nunca me faltou nada, mesmo eu vindo pra cá assim, sem nada, Aham. assim, com, né? Então, um dos perrengues foi quando eu morava com um amigo meu, eu lembro até hoje, era em Guarulhos. E. Não, esse não, tem outro, que esse já descartou já. O primeiro lugar que eu fiquei foi em Suzano, aqui em São Paulo, em Suzano. Foi quando a gente ficou na casa de uma amiga de uma parente desse meu amigo que veio comigo do Paraná pro Ilhos, esse Felipe. Ele voltou, eu fiquei. Ele Aham. ficou aqui um tempo, mas depois ele foi embora, ele tá lá hoje. Aham. Aí, ela tinha um restaurantezinho na casa dela, um amigo dela, policial, foi lá um dia, conheceu a gente, ela mostrou a gente cantando, ele falou, vou apresentar vocês para um dono de uma casa, que foi o... Eu lembro até hoje, pode falar o nome dele, tudo, o nome da casa, né? Pode Foi o falar. Marcão, lá do Chão Selvagem. E aí ele gostou da gente, virou nosso empresário. Acho que foi o primeiro empresário. Ah, não, teve um antes, que eu tive lá da rádio, lá em Cornélia, esse foi o segundo. Aí ele foi empresário da gente como dupla. Aham. Eu quase não tive dupla. Acho que foi duas duplas, ele mais um. Aí ele foi lá, comprou uns dois E a violões primeira pra dupla gente. chamava Guilherme e o quê? E Felipe. Guilherme e Felipe. E a Guilherme e segunda? Felipe, é. A segunda foi Rafael E e Guilherme. Guilherme. Aí esse cara foi lá e tal, e a gente ficava morando com ela. E aí deu um desentendimento, o meu amigo não deu certo e foi embora. Ele ficou comigo sozinho, como solo. Aí, agora o perrengue. Ele, não sei se ele me testou, não lembro até hoje, mas assim, ele queria fazer um trabalho grande. Eu dormia, eu morava no camarim da balada. Eu morava no camarim da balada. No camarim da balada tinha um negocinho assim, ó, com uma divisão de escritório, eu lembro até hoje. Ali dentro era a minha casa. Mas você vê, foi perrengue, mas pra mim era tudo normal. Aí eu morei lá, eu conheci, por isso que eu falo pra muita gente que eu conheço muitos cantores, porque lá todos os cantores que cantavam lá, acho que todos os cantores de São Paulo já cantou naquela casa, né? Que é Show Então Selvagem. Eu você. conheci. E essa história é muito bacana. E Show tem muita história E diferente, assim. é uma história bacana, mas é uma história de superação. É. Você morou dentro de um Dentro de camarim. um camarim. Quanto tempo você Eu acho que morou? essa história é única, acho que nunca ninguém passou por isso. Quanto tempo? Olha, foi, Um ano? acho que mais... Não, no camarim foi de 1 ano a 2 anos, eu não lembro certinho. Um Mas ano a 2 anos. é, E só tinha uma cama, um colchão no chão. colchão no chão. Colchão no chão. E isso foi na cidade de Suzano. Suzano. Que Eu vi era o até único local que dava pra você morar, porque você cantava na casa também. Na verdade, eu poderia ficar morando com essa mulher, Ah, né, que ajudou a gente, mas o empresário quis que eu morasse lá, e eu não sabia o motivo. Eu só fui. Eu queria, aham. era uma oportunidade. Eu pensei, né, Sim, pô, sim. empresário. Aí ele prometeu muita coisa. Ele falou, ó, você vai ficar aqui. Eu acho que ele me testou, eu acho. Logo a gente vai, mais pra frente ele falou, a gente vai comprar um ônibus, a gente vai não sei o quê. Ele falou um monte de coisa. Mas você não sentia falta de ter um espaço só seu? Um
um espaço, uma casa, nem que seja um quarto, sala, cozinha, seu banheiro, seus... Você não sentia falta disso? Olha, naquela época, eu nem lembrava disso. Eu queria só uma oportunidade. Por isso que eu vim de lá pra cá e quis ficar aqui. Porque eu queria tanto aquilo, eu queria tanto. Pra você ver, a história do Zezé de Camargo e Luciano, eu gosto muito deles também por isso, pela história deles. E naquela época, São Paulo era aquela coisa, né? Ah, a gente tem que vir pra São Paulo também. Zezé e Luciano foi, deu certo. Hoje em dia a galera vai mais pra Goiânia, né? Então, aquilo pra mim, eu acho que eu nem lembrava, porque na verdade eu morava no camarim, mas tinha a cozinha da balada, porque morava eu lá e o vigia. O vigia que cuidava da balada. Então, Um dando apoio pro outro. ele ia lá pra cozinha e fazia. Entendi. Isso sempre teve, Ah, que comida, bom, mas bebida, e